Vamos iniciar a nossa quinta aula, com a glória de Deus, do nosso curso Abrigo Forte nas Tempestades. A outra aula foi uma bênção. Se você não assistiu, tá no nosso canal. Se inscreva lá para você estar acompanhando todas as aulas que vão sendo ministradas. Amém? Hoje vamos estar iniciando agora em janeiro, dia 28 já de janeiro de 2026. Nosso curso Abrigo Forte nas Tempestades. Então, eu louvo a Deus por estar dando esse curso para a glória de Deus e eu quero estar agora orando com você para iniciar essa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero estar pedindo que o Senhor me conduza, que o Senhor me dirija nessa aula, que o Teu Santo Espírito venha com poder em cada pessoa que for assistir e que a Tua chuva caia de bênçãos, a semente germine e frutifique para a vida eterna. Eu coloco essa vida tão preciosa diante de Ti, que foi Teu Santo Espírito que conduziu até esse curso, até esse momento. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na outra aula, na quarta aula que está aí gravada, falei sobre Zacarias, capítulo 10, comentei bastante sobre as chuvas lá. E nessa aula em específico, eu vou estar lendo para você João, capítulo 2, a partir do versículo 23. Vamos estar lendo ali. E depois disso, aqui, começando no 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Então Deus concede as chuvas, e cada chuva na sua estação. Então cada chuva vem numa quantidade, vem de uma forma para que a terra receba essas chuvas e ela possa germinar. Então ela possa dar os frutos e abençoar todos ao seu redor. Então Deus vai dando a quantidade de chuva para cada estação certa. E a chuva vai inundando, inundando, e as sementes vão germinando lá embaixo da terra. E aí quando vem as grandes chuvas, que são as temporãs, faz com que aquela semente dê força e saia da terra e brote e comece a nascer uma planta, uma árvore linda para a glória de Deus. Então, o Senhor continua aqui falando. Glória a Deus. No versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então, o Senhor vai tratando a gente, vai cuidando de nós. Nós somos o povo, nós somos a boa terra. Nosso coração é uma terra. Então, a nossa casa espiritual, que é esse corpo que nós habitamos, tem a terra do nosso coração, da nossa alma, que vai recebendo tudo, né? Então, nós somos uma terra onde se planta. Então, nós precisamos buscar, eu e você precisamos buscar a melhor, né, lugar, as melhores sementes, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma semente que vai caindo na nossa terra e vai frutificando. E essa chuva Deus vai mandando para abençoar a nossa vida. E o Senhor promete o quê? Que Ele vai dar abundância, tanto física como espiritual e emocional para a nossa vida. Então Deus vai dar o quê? O vinho e o azeite. O que o vinho representa na vida de um cristão? O vinho nada mais é que alegria, né? A alegria que é do Senhor. E ainda fala a palavra alegria do Senhor, é a nossa força, né? Então, o Senhor traz essa alegria da parte dele, inundando a nossa vida. Toda vez que a gente vai, busca a palavra de Deus, ora, jejua, medita na palavra, tem tempo com o Senhor vai mandando a chuva para que essa semente germine. Então Deus vai cuidando do nosso físico, que é essa casa, né, espiritual, essa casa que contém a alma e espírito dentro. Ele vai cuidando do nosso espírito e do nosso emocional. Então, o espiritual, Deus manda o vinho e o azeite. Então, o vinho ele traz alegria, né? Traz aquela alegria na presença de Deus. E o azeite é a proteção do Senhor.
O azeite ele servia na época tanto para iluminar, né? Então colocava na lamparina o azeite, colocava ali a corda, e naquela corda com parafina que eles colocavam era acendida e o azeite alimentando. Então, conforme o azeite estaria ali, aquela corda ficaria acesa, aquele pavio ficaria aceso e não apagaria. O azeite na nossa vida é a mesma coisa. Então, o azeite que vai entrando da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida, vai alimentando a nossa fé, vai alimentando a nossa vida espiritual, vai nos fortalecendo. E como é que a gente faz tudo isso? Buscando ao Senhor. Eu falo que nossa vida espiritual não tem atalhos. Não tem como você fazer atalhos, não tem como você fazer coisas rápidas para você crescer na fé, para você se fortalecer, para você realmente receber a graça, a chuva de Deus na nossa vida, este azeite derramado, o vinho da alegria. Não tem atalhos com Deus. Nós temos que buscar ao Senhor em intensidade. A gente às vezes cansa, porque arar a terra não é fácil. Esse arar da terra na nossa vida não é fácil. O que seria o arar da terra na nossa vida? É quando a gente vai e se humilha diante de Deus, fala: Senhor, eu sou pecadora, eu preciso da tua graça na minha vida. Ó Senhor, me ajuda a arrancar todas as pedras que atrapalham o plantio do Senhor na minha vida. Ajuda a arrancar todos os espinhos, os, aqueles espinhos, aquela sujeira, aquelas coisas que atrapalham com que a semente germine, que a semente vá para fora da terra e cresça uma árvore linda. Então, aquele trabalhar da gente estar arando a terra para que a semente seja brotada, é a gente falar não para nossa carne. Como a nossa carne grita, como a nossa carne não quer se humilhar diante de Deus, como a nossa carne quer fazer a nossa própria vontade. É uma luta constante. Eu tenho 40 anos de vida cristã e eu ainda continuo lutando todos os dias contra a minha carne, porque a carne quer fazer algo. Aí Deus fala: não é com a sua vontade. Você não pode fazer tudo conforme o que você quer. Tem que ser conforme eu quero, porque eu vejo o futuro e você não vê. Eu vejo além. Eu vejo a tua vida além e você não vê. Eu sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Você não sabe. Então, deixa eu trabalhar, entrega nas minhas mãos. Esse arar da terra é difícil, filho, eu sei disso, filho. Esse arar, tirar essas pedras, esses pedregulhos, tudo isso que está ali na tua terra, é difícil, não é fácil, mas eu estou contigo. Eu estou nesse processo e eu vou mandando chuvas, chuvas para poder regar essa semente que é a minha palavra no seu coração. Eu vou mandando a chuva serôdia, a chuva temporã. Então eu vou te mandando essas chuvas e essas chuvas vão estar regando o teu coração. E Deus faz assim conosco. E aí começa a brotar o vinho da alegria na nossa vida, o azeite que o Senhor derrama para nossa própria proteção, como eu já falei em outras aulas, para proteger a nossa mente dos pensamentos ruins, né? Porque eu falei numa outra aula do Salmo 23, o quê? Que nós somos como ovelhas, né? O Senhor fala em João capítulo 10 que nós somos ovelhas do pasto dele. As ovelhas, eu fiz um estudo sobre ovelhas. As ovelhas, elas são míopes, elas não enxergam direito. E também elas têm toda aquela lã que os bichinhos vão pousando naquela lã, vão andando dentro daquela lã e chegam aos ouvidos, chegam aos olhos, chegam às narinas, na boca. E aquilo que os bichinhos vão pousando vai agoniando a ovelha, porque eles começam a perturbar ela, eles começam a entrar nos ouvidos para pôr ovos lá dentro. Então eles vão entrando naquela lã. E aí elas ficam tão perturbadas com aqueles bichos perturbando a cabeça dela, aquele barulho, né, zzz, que nem as moscas fazem, né, zzz, o tempo todo, que elas batem a cabeça no muro, batem a cabeça
na árvore, e nesse bater na cabeça elas se machucam. Então, o que que o pastor faz todos os dias antes da ovelha ir para o pasto? Ele pega e derrama o azeite na cabecinha delas, e o azeite vai caindo na lã, vai caindo aqui onde está na parte das orelhas, dos olhos delas, no nariz, da boca, e vai derramando em toda essa parte da cabeça, onde tem que ser protegido. Porque o resto do corpo é o resto do corpo, mas a cabeça, né, precisa ser guardada. Então, o pastor faz isso, o bom pastor. E aí, quando nós vamos à presença de Deus, é a mesma coisa. Quando oramos, nos humilhamos, jejuamos diante de Deus, Ele vai derramando esse azeite da presença dEle, e esse azeite vai entrando nos nossos ouvidos espirituais, nos nossos olhos, no nosso nariz, na nossa boca, e vai protegendo a gente de todo ataque do diabo, que a gente sabe que a nossa luta é na mente, a nossa luta é nos pensamentos, a nossa luta é no que a gente pensa, no que a gente vê, no que a gente escuta, a nossa luta é constante contra o inimigo. E Deus sabe disso. E Deus quer nos poupar desses insetos espirituais que entram, insetos malignos, né? Que entram e querem fazer ovinhos da nossa mente, quer colocar, né, sementes dentro da gente e ficar plantando. Se você for ler a palavra no profundo, você vai ver toda essa luta espiritual que o cristão passa. O cristão passa constantemente. E hoje, até quem nem é cristão está passando de uma maneira mais intensa, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então, porque Jesus está às portas, o diabo está atacando o ser humano, cristão, não cristão, e levando ao suicídio. Quanto número de suicídios tem tido nos nossos dias? Quantas pessoas têm se suicidado? Por quê? Porque não estão na presença do Senhor, porque esqueceram que a presença de Deus é constante, não é um dia só que você busca Deus. Você tem que buscar a Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque a ovelha vai todos os dias para o pasto se alimentar. E todos os dias ela vai se deparar com aqueles insetos que vão querer entrar, que vão querer pousar na sua lã e vão querer entrar nos seus ouvidos, narinas e olhos. Então, todos os dias ela tem que ir na presença do pastor, abaixar a cabecinha, se humilhar diante do pastor e ficar quietinha na presença do pastor e o pastor derramar o azeite na cabeça. E assim poder ficar protegida, né? Então a ovelha precisa disso. É constante, é diário, porque a nossa luta é diária. Então, antes de qualquer coisa no seu dia, tem um tempo com Deus. Se você precisa trabalhar, acorda meia hora antes, vai para a presença de Deus, busca o Senhor, ora, lê a palavra, jejue, nem que seja só uma vez por semana. Depois você aumenta o prazo do jejum. Ah, mas eu tomo remédios, não posso ficar jejuando. Então você pega jejua períodos curtos, 3 horas de jejum. Ou você vai jejuar mais para frente, tipo assim, 10 da noite até as 2 da manhã, caso você durma mais tarde. Mas não jejue enquanto estiver dormindo, porque às vezes eu vejo pessoas fazendo esses propósitos de jejum, que jejua tipo das 10 da noite às 6 da manhã e está dormindo nesse horário. Você não está jejuando, você está dormindo. O jejum é sacrificial. Se você ler toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, toda vez que as nossos irmãos e irmãs na fé buscaram a Deus em jejum, é sacrifício. É sacrifício. É sacrifício da carne, é sacrifício nosso. Então, realmente, a gente está buscando a Deus, falando: Senhor, o Senhor é mais importante que o meu sono, o Senhor é mais importante que a comida que eu como, o Senhor é mais importante que tudo para mim. Então, falar não para carne. Carne, eu vou acordar meia hora mais cedo e vou buscar o meu Deus. E é assim que a gente tem que fazer na presença do Senhor. E aí, continuando aqui na palavra, né, que o Senhor vai concedendo para nós, né, o azeite e também o vinho, né? E no 25 fala: Vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram,
o gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Porque quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem o terror em cima da gente, o diabo usa pessoas para nos aterrorizar, o diabo usa situações para nos aterrorizar, né? Então, que nem eu falo, né? Os bichinhos, né? E vem contra a nossa vida, isso faz com que a gente seja ridicularizado, envergonhado em várias situações. E aí o Senhor fala, né, que o meu povo nunca mais será humilhado dessa forma. Então, quando vem um combate muito grande sobre a nossa vida, quando vem uma tempestade terrível querendo acabar com a gente, o Senhor fala: me busque, porque aquele que me busca acha, aquele que bate a porta se abre, aquele que me busca me encontra. E o Senhor fala que aquele que se humilha será exaltado. Então, essa humilhação que a gente tem que acabou sendo humilhado por causa das provas, das situações, dos desgastes da vida, das coisas que a gente enfrenta, o Senhor recompensa, né? E o Senhor vai permitindo certas coisas na nossa vida para nos fortalecer na fé, para nos firmar nele, para dizer: filho, filha, não pare de me buscar. Não pare de me buscar hoje, não me pare de me buscar amanhã, depois da manhã. Continue na minha presença, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, glória a Deus. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornar em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e temível dia do Senhor. Então o Senhor fala o que até vai acontecer nos últimos dias. O Senhor usou aqui Joel. Joel viveu antes de Cristo, uns 500 anos antes de Cristo. Esse profeta falou tudo o que está acontecendo nos nossos dias, que o Senhor derramará do Espírito dele, que nossos filhos e filhas profetizarão, terão sonhos os velhos, os jovens terão visões. E o Senhor falou que sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, sobre os que são servos e servas. Somente quem são servos e servas, o Espírito de Deus é derramado. Aqueles que se acham demais da conta, não, eu que tenho que ser servido, eu sou esse, sou aquele, com títulos mil, que pensa que tem que ser servido o tempo todo, não é servo de Deus. Porque os servos e servas se humilham diante do Senhor, buscam a face do Senhor, eles dão mais do que recebem e estão sempre, sempre, sempre abençoando, abençoando mais do que sendo abençoado. Então, esses são servos e servas do Senhor, e o Senhor falou que sobre eles derramaria o Espírito Santo. Glória a Deus. E todo aquele no 32 que me invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então o Senhor fala que nossa luta é forte. E nos últimos dias o amor se esfriaria. Por que o amor se esfriaria nos últimos dias? É porque as pessoas pararam de buscar a Deus. As pessoas não têm mais buscado ao Senhor. Quando as pessoas param de buscar a Deus, o amor vai se esfriar. Porque Deus é amor. Deus derrama amor. É dele que vem todo o amor perfeito, o amor ágape. Se você não busca a presença do Senhor, se você não está na presença dele, se humilhando, olhando, pedindo: Senhor, arranca todas essas pedras, todos esses espinhos da minha vida.
faz essa semente florescer dentro de mim, faz a semente da tua palavra germinar dentro de mim. Não adianta. Então só vamos continuar patinando, que a gente fala, no mesmo lugar e a gente não sai daquilo, né? Então a gente realmente precisa buscar ao Senhor. Nós precisamos estar na presença dele, porque o Senhor fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Senhor dará livramento para os sobreviventes, porque a nossa luta é diária e nós precisamos sobreviver na presença de Deus. Quando o Senhor fala de sobreviventes, é isso. É sobreviver na presença dele, porque a nossa fé vai ser combatida todos os dias. Por isso que Paulo fala: guardei a fé, cumpri a carreira, guardei a fé. Por que Paulo fala que ele cumpriu a carreira, combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé? Porque a fé pode ser roubada. A nossa fé pode ser roubada a qualquer instante. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, se a fé pode ser roubada, então temos que guardá-la. E como é que a gente guarda? Através da palavra, da comunhão com Deus, buscando ao Senhor todos os dias. Não dá para barganhar com Deus. Não dá para falar, Senhor, eu fiz a minha parte, eu fui na igreja domingo, eu fiz lá o que o pastor me pediu na escola dominical, eu estou liderando jovens. Tá bom, pai. Eu não preciso estar na tua presença todos os dias te buscando constantemente. Precisa sim. Porque isso é o a mais que a gente faz, mas não é o principal. O principal é ter uma vida de devocional com Deus. Não é quando você está no aperto, no desespero da sua vida, que você começa a buscar com intensidade a Deus. Não, nós temos que ter uma constância em buscar a Deus. Não só quando a gente está em desespero, em aperto, mas uma constância, constância todos os dias. Então, nós temos que realmente sobreviver e lutar diante da presença de Deus. Glória a Deus. E aí o Senhor fala isso, que vai restaurando o nosso emocional, nosso físico e nosso espiritual. Glória a Deus. E o Senhor Jesus é a água. Ele fala que ele é água viva. Lembra quando ele estava no poço, que aquela mulher veio, a samaritana, atrás dele, e ela falou: Senhor, estou aqui, né? O que o Senhor quer? E aí começa aquela conversa. Ele falou assim: se você soubesse quem eu sou, você pediria água, eu tiraria água da vida. Ele é água viva. Então Jesus é aquela água que entra na nossa presença. E como é que Jesus entra na nossa presença? Através das orações, da palavra, do jejum. E aí, no final de tudo isso, quando a gente tá lutando e vem a chuva serôdia, vem a chuva temporã sobre a nossa vida, o Senhor vai mandando as chuvas dele, os frutos, a árvore começa a crescer, 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 aquele plantio todo começa a brotar e vem os frutos que está em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, esses são os frutos do Espírito. Então, se você quer saber quem é cristão hoje em dia, quem não é cristão hoje em dia, você tem que ver os frutos. O cristão tem que dar algum fruto, pelo menos um frutinho, né? Então, se eu tô na vida cristã, tudo bem, eu sou recém-convertida, nasci de novo, e ainda sou um bebezinho, você dá até um desconto. Não, peraí, essa pessoa acabou de receber Jesus. Essa pessoa acabou de começar a caminhar com Cristo. Não dá tempo de plantar, colher e dar fruto, é muito rápido, porque a santificação é um processo. Andar com Deus é um processo. Então, todo plantio, a semente tem que ser plantada, tem que ser germinada e começar a crescer a árvore, crescer o que for, o que tipo de planta for, né? Cada um é um tipo de planta, e aí começar a dar o fruto.
Então, se a pessoa já tem um tempo de vida cristã, já está caminhando com Jesus, algum fruto tem que começar a surgir na vida dela. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser uma pessoa amável, uma pessoa cordial, uma pessoa que realmente sabe receber as pessoas na sua casa, ser uma pessoa amável, bondade, ser uma pessoa bondosa. A pessoa bondosa não vê primeiro o seu lado, vai ver, peraí, deixa eu ver o lado do outro também. Aí uma pessoa vem contando uma história, mas peraí, você contou o seu lado, deixa eu ver o lado do outro. E assim é uma pessoa bondosa que vai vendo tudo, né, equilibrando tudo. Fidelidade, uma pessoa fiel, não somente fiel a Deus, mas fiel às amizades, fiel aos irmãos, fiel, você pode contar com ela. Se a pessoa, não, peraí, claro, tem coisas que são exageradas, né? Tem pessoas que a gente fala que abusam da sua boa vontade, mas os fiéis, eles realmente sabem lidar com as pessoas, em todos os tipos de pessoas. Então, peraí, vamos ali, eu vou estar te orientando, eu vou estar te direcionando, eu vou estar te ajudando. Então, é uma pessoa fiel. Então, você, assim, não, aquela pessoa eu posso contar. Aquela pessoa, quando ela tem, ela dá, quando ela não tem, ela não dá, mas ela vai estar te orientando, tá te ajudando. Ela não vai te deixar no vácuo. Não, peraí, vai em paz, que Deus te abençoe. Não, ela vai tentar te ajudar de alguma forma, se ela não tiver como ajudar. E se ela não, se eu não estiver sabendo pescar o peixe, ela vai me ensinar a pescar o peixe. Ela vai estar me ajudando. Ela não vai me chutar de lado. Então é uma pessoa fiel, uma pessoa mansa. Como nós precisamos de mansidão nos nossos dias, como a mansidão está sendo arrancada da gente todos os dias, como o diabo tem atacado as nossas vidas e a nossa mansidão está sendo arrancada, arrancada, arrancada todo momento, todo tempo, né? Então, realmente, a mansidão é um fruto. E esses frutos todos é da onde? Do Espírito Santo, não é seu. Não são seus frutos, é o Espírito Santo que produz esse fruto. O ser humano não tem a capacidade de produzir esses frutos sozinhos. Nós não temos capacidade de produzir fruto algum. É o Espírito Santo que produz em nós. Então não vá na sua força querer esses frutos. Busque a presença de Deus, porque é Deus que vai fazer esses frutos darem em você. Não tem como o ser humano natural dar esses frutos. Às vezes a pessoa se acha assim, mas aquela pessoa é tão boazinha, só falta Jesus. Ela é boazinha porque ela não convive com você. E se ela conviver com você, você vai ver que não é tão boazinha assim. Porque as pessoas dão frutos porque elas estão buscando a Deus. E o Deus é que vai concedendo os frutos que permanecem, né? Vamos lá. O domínio próprio. Nossa, o domínio próprio, então, nem se fale, né? Como nós não vemos mais pessoas com domínio próprio nos nossos dias. E como o domínio próprio está sendo testado todo momento, o tempo todo. Então, essa é a palavra que eu quis deixar hoje com você. Essa é a nossa quinta aula, né, que eu deixo com você hoje. E entender que na próxima aula eu vou estar falando mais especificamente sobre as chuvas, tanto temporã como serôdia, e a necessidade da gente não estar só nesse plantio, nessa luta diária na vida cristã. A vida cristã não é individual. Nós precisamos do corpo de Cristo, precisamos da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é parede, não é porta, não é placa, não é denominação. A igreja do Senhor são pessoas de carne e osso, são pessoas. Então, você tem que estar com a igreja pessoas. Pessoas que amem a Jesus, pessoas que busquem a Jesus, pessoas que estejam na presença de Deus todos os dias. Pessoas. Então, você precisa caminhar com pessoas. Ninguém é uma ilha, ninguém pode andar sozinho. Jesus deu exemplo andando com 12, né? 12 ali, depois foi 70, mas Jesus deu exemplo, ele sendo em forma de Deus. Ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele quis ser igual a nós e precisa estar andando com pessoas. Até Deus nos céus, ele tem os anjos que trabalham para ele.
que estão com Ele, que o amam, ninguém ama Ele e não pode andar sozinho. Então, na vida cristã, não existe cristianismo solo. Isso você delete da sua mente, não existe cristianismo solo. Precisamos uns dos outros, em nome de Jesus. E é esse tema que eu vou falar na próxima aula. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que tudo que foi falado hoje germine no seu coração para a vida eterna, em nome de Jesus. Até a breve e até a próxima aula, em nome de Jesus. E se inscreva no canal e esteja conosco, em nome de Jesus.